Quer fazer intercâmbio, mas não sabe nem por onde começar? Bora pro primeiro passo e entender quais tipos de intercâmbio existem. No vídeo de hoje eu vou contar um pouco sobre tipos de intercâmbio, dos quais alguns deles eu já fiz. E eu vou estar olhando aqui pra baixo, né, na minha colinha, porque eu não vou conseguir lembrar de tudo de cabeça, porque eu vou dar bastante detalhes com relação a valores, ao que você gasta, o que você não gasta, dependendo do tipo do intercâmbio, tá bom? Deixando um adendo aqui que pode existir mais tipos do que esse que eu vou colocar aqui nesse vídeo, e que eu não conheço, né, obviamente, pode existir. E também cada país tem uma regra diferente, então alguns que eu vou estar falando aqui é de uma forma mais geral, e daí vocês vão ter que estar pesquisando ali o tipo específico, o visto, como funciona e tal. Até porque cada regra muda de país para país e também muda de acordo com os anos. Às vezes as regras ficam mais fáceis, mais difíceis e isso vai mudando de acordo com o tempo. Então só um adendo aí antes de começar. Bora pro primeiro tipo e o mais famoso, que é o curso de idiomas. Muitas pessoas acabam optando, né, por estar indo para um outro país e estudar justamente o idioma daquele país, fazer aquela imersão, aquele curso, enfim. E essa é uma ótima opção para quem tá buscando aí uma imersão no sentido de idioma, até no sentido cultural, dependendo aí se você vai estar aberto a conhecer as pessoas do país em si e não fazer amizade só com brasileiro, né, o que acontece com frequência. Mas esse tipo de intercâmbio é bem interessante por causa disso, por causa do idioma em si. Esse é um intercâmbio que é bem, como eu posso explicar, caro, né? Porque é um intercâmbio de estudo e não de estudo ou trabalho, coisa assim. Você não, na maioria das vezes, não pode estar trabalhando durante esse tempo. Além disso, ainda tem o custo do curso em si. Então ele acaba custando, né, um carro no Brasil, tá? Um carro zero pra cima. Então é bem caro mesmo, dependendo aí do tempo que você vai ficar fora, obviamente. Tem gente que escolhe aí ficar por mais de 3 meses, né? Que seria ali um prazo de turista em alguns países, né? Você escolhe ficar um pouco mais de 3 meses, dependendo do país, mas é isso, você vai multiplicando o valor aí pelo mês, acaba saindo bem salgadinho, não é uma coisa que todo mundo consegue fazer, infelizmente. Então, para esse intercâmbio, rola muito no mundo inteiro, então vários países têm essa opção. Você não precisa de visto na maioria das vezes. No caso dos Estados Unidos, eu sei que você precisa de um visto de estudante, mas eu não posso afirmar isso aqui porque eu não sei direito, nunca fui para lá, mas no geral você não precisa de um visto de estudante, você precisa só de um carimbo de turista para países que não precisa de visto antes, né, ou vistos antecipados aí para país que precisa. Em termos de tempo, você pode ficar aí, dependendo, né, do país, de 1 mês a 6 meses, dependendo do tipo de visto. Com relação a gastos, você vai estar gastando com passagem aérea, com seguro-saúde, com alimentação, moradia e o curso. Então, é uma lista bem grande. E uma das coisas que você não vai estar gastando aqui é o visto, justamente porque a maioria deles é turista, então visto de turista não é pago, né? Na maioria das vezes, né? Você não precisa gastar com o visto de turista. Pontos negativos desse tipo de intercâmbio é que não tem direito ao trabalho, né? Então você não tem direito a trabalho remunerado, travei aqui, e você só consegue estudar. Então esse é um ponto negativo. E o ponto positivo é que não existe limite de idade. Então esse é um negócio legal, né? Então se você for mais aí de 50, 60 anos, enfim, a idade que for, você não tem esse problema de idade. Acho bem interessante por causa disso. O segundo tipo de intercâmbio que temos aqui é o voluntariado. Eu amo esse tipo porque você consegue gastar menos, né? Bem menos. Bem menos ainda com relação ao primeiro, mas no geral você acaba gastando um pouco dinheiro. Esse tipo de intercâmbio, ele é um pouco controverso porque o seguinte, não é tão regulamentado assim. Então, dependendo do país que você vai fazer voluntariado, não existe um visto específico, a maioria deles, né? Não existe um visto específico para você ser voluntário, a não ser que você seja voluntário religioso. Eu acho que eles têm o título de missionários, mas eu não faço ideia como funciona. Eu sei que existe muita oportunidade nesse sentido de visto em um monte de países. Então vale aí pesquisar caso você tenha, né, você seja bem religioso. Eu acho que tem que ser bem religioso mesmo. Tipo assim, não pode ser só ir na igreja. Eu acho que você tem que ter alguma questão ali. Então eu não sei como funciona, mas vale aí pesquisar no Google. Mas dentro dessa questão de voluntariado, como eu falei, é um pouco controverso a questão do visto, porque você não vai estar ganhando dinheiro, então você, teoricamente, poderia entrar com visto de turista, porque você não vai estar trabalhando de uma forma, né, ganhando dinheiro, basicamente. E também não vai estar estudando, né, então você não entra nem no estudante, nem no visto de trabalho, então seria ali
entre o turista. Porém, não é todo país que gosta disso, ele não tá nas regras que você pode fazer isso. Então tem país que tem na regra, tem país que não. Então é meio controverso nesse sentido. Não acho assim absurdo você tentar, né? Assim, desde que não esteja contra as regras. Mas é isso, tem esse porémzinho. Eu recomendo pra quem tem interesse nesse tipo de intercâmbio, eu recomendo o Worldpackers. Vou deixar aqui o nome. E também tem o Workaway, que são 2 sites que eles falam sobre esse tipo de voluntariado, né, de intercâmbio, e eu acho excelente. O Worldpackers ainda, ele é fundado por 2 brasileiros. É uma história bem legal, eu acompanhei eles desde o começo, assim, quando eles fundaram. Então, bem interessante, cheguei a conversar com um deles, inclusive. Mas é bem interessante, você tem que pagar uma taxinha lá no site e tal, mas vale muito a pena, eu recomendo muito. E daí você consegue ver pelas vagas o que eles estão oferecendo e tal. Até porque dentro do site ele tá explicadinho ali com relação aos vistos, né? Então eles falam ali nos países que você não pode de jeito nenhum ir sem um visto específico para voluntário. E se eu não tô enganada, a Inglaterra entra nessa, tá? Você precisa de um visto específico para cá ou passaporte europeu. Antigamente, né? Agora eu não sei nem se passaporte europeu está valendo. Mas no geral eu indico o Worldpackers, como eu falei. O Workaway, que é a segunda opção, ele é um site um pouquinho menos estruturado, bem menos estruturado na verdade, e ele é todo em inglês. Muda ali um pouquinho o formato, mas você consegue de novo ver as opções de vagas. Nesse caso tem bastante famílias lá, famílias que queiram uma au pair gratuita, né, uma babá, alguma coisa desse tipo, professor, enfim, particular para as crianças, então tem essas opções diferentes também. E o Worldpackers tem um pouco mais voltado para hostel, hotel, parte de chalés e tal, na parte de hotelaria, que acho bem interessante. Mas enfim, então dentro do voluntariado, é um intercâmbio de voluntário, então ele não entra nem estudante, nem no trabalho em si, então você não pode trabalhar remuneradamente, né? Lembrando disso. Ele entra como turista, né? Na maioria das vezes, e por isso você tem ali um limite de tempo. Então, às vezes, esse tempo é 3 meses, às vezes é 6 meses, às vezes é um ano. Um ano acho difícil, mas depende aí do país, o tempo que você pode ficar. E depende do lugar que vai te hospedar também, que vai te aceitar como voluntário. O que eles querem, né? Quantas semanas eles querem. Às vezes, você pode ficar 2 semanas só. Então, é um intercâmbio que varia muito com relação ao lugar. E eu recomendo 2 semanas também, tá? Então, recomendo super esse voluntariado, acho muito legal. Aí, olhando na minha colinha aqui, a gente tem gastos, a gente tem a passagem, a gente acaba gastando com o seguro-saúde, que você tem que ter para a maioria dos países, e só. A maioria das vezes é só. O que a gente não gasta seria o visto, porque a gente entra como turista, né? A gente não gasta com alimentação, porque algumas vezes, né? Alguns lugares oferecem alimentação inclusa, então essas vagas oferecem alimentação, ou ele te oferece a geladeira cheia lá, eles estocam a geladeira, enfim, armário, pra você pegar a comida que você quiser, ou é um lugar que já oferece a refeição pronta e você só vai lá e come. Daí depende muito do lugar e depende muito se eles oferecem as 3 refeições ou não. Então tem que ficar um pouco esperto com relação a isso. Ele oferece também a moradia, então você não gasta com moradia, né, com o lugar que você vai ficar, e também não tem gasto de curso, nem escola, nem nada, porque você não tá aprendendo o idioma e sim tá fazendo ali o trabalho voluntário. Parte negativa, você não tem direito a trabalho, então não tem direito a salário, e a parte positiva, você não tem limite de idade. Pode ser que eles não te aceitem se você tiver 85 anos ou, sei lá, 92. Esperamos que isso, né, enfim, não seja um empecilho. Mas, no geral, eles não têm limite de idade, então isso é bem interessante. E lembrando que ele tem um mínimo, tá? Então, o mínimo aí seria seus 18 anos aí, coisa que eu já passei faz um tempo. Então, esse seria o intercâmbio voluntário. Já um outro intercâmbio também nessa parte de gastar pouco, né? E esse eu recomendo também, porque é um que eu fiz. O voluntário eu também fiz, tá? Eu posso estar compartilhando, assim, minhas experiências pessoais no outro vídeo específico para esse intercâmbio, porque eu tive mais que uma experiência. Mas o terceiro que eu coloquei aqui na minha lista foi o intercâmbio de au pair. O au pair, ele é basicamente uma babá, né? Você vai ser babá num outro país, só que você vai estudar e trabalhar. Então, é meio a meio ali. Você também estuda o idioma. Nos Estados Unidos, ele é mais trabalho do que estudo, porque você trabalha 40 horas por semana, se eu não tô enganada. Acho que era isso, ou mais que isso. É um absurdo. Tipo assim, as meninas trabalham muito lá. Assim, fazem extras e coisas assim pra família, entendeu? Então, é um negócio assim, full time mesmo. Mas na Europa não é tanto assim, então tem país que você vai trabalhar meio período e você vai estudar outro meio período. Esse estudo, ele muitas vezes é o estudo de idioma em si. Por exemplo, você vai pra França, você vai fazer o curso de francês. Dentro desses cursos de idiomas, às vezes ele tem também cultura francesa ou história francesa, por exemplo. Ele mistura não só o idioma em si, como outro assunto também. Então pode acontecer isso, mas no geral o intuito é que você aprenda o idioma. E daí tem desde o iniciante lá até o avançado, dependendo da provinha que você fizer no primeiro dia, você se enquadra em um dos níveis. Nesse caso aqui, você vai ficar um ano,
né? Então, eu acho que não existe au pair de 6 meses. Posso estar enganada, pode ser que exista, mas no geral é bem comum que seja de 1 ano pra cima. Então, 1 ano, 2 anos ali. Eu acho difícil você aguentar mais que 2 anos, porque é um negócio meio puxado. Porque você precisa morar na casa da família que tá te hospedando. Então, é um trabalho que às vezes é meio período, mas você tá com eles lá o tempo todo, final de semana, de manhã, de noite, enfim. Então, tem esse ponto negativo que eu vou entrar em detalhes. Mas, enfim, ele basicamente, né, como eu falei, é em torno de 1 ano. Você entra como visto de estudante. Então, essa é a diferença dos outros. Você não vai ser turista durante o au pair, a não ser que você faça um au pair voluntariado ou au pair sem salário, coisas assim. Aí é outra coisa. Mas nesse caso, eu vou estar falando aqui com salário mesmo. Então, seria o visto de estudante, o intercâmbio de trabalho e estudo por 1 ano. Dentro desses gastos, você vai ter a passagem aérea. Às vezes, a família te paga a passagem para você ir, e daí ele desconta no salário, coisas assim. Mas isso não é tão comum assim, acontece às vezes, diria. Depois temos o visto, que às vezes sai meio carinho, às vezes não, depende do país e depende da época também, porque eles aumentam as taxas e tal. E também, com relação ao visto, pelo menos na da França, né, que eu fui pra França como au pair, a gente precisava ir pra São Paulo para poder pegar o visto. Então, para quem é de outro estado, tinha que descer para São Paulo ou subir para São Paulo. E daí acaba que gasta mais com essas coisas extras do que o papel em si. Tem essa questão, e também você tem que fazer entrevista, não é uma coisa assim, você vai lá e pega o visto, né? É uma aplicação, você tem que enviar documento e tal, então é meio trabalhoso. Me lembro que eu fui 2 vezes para São Paulo, só que como eu morava no interior não era tão difícil, né? Como minha família é do interior, eu não morava mais lá, mas a minha família do interior não era tão difícil ir pra São Paulo. Obrigada, pai, por ter me levado, mas no geral era tranquilo, mas pra quem mora fora, né, mora longe aí tem esse gasto a mais. Então, gastos, voltando, tem a passagem, o visto, né, que eu falei, e o curso também. O curso, né, de idiomas acaba saindo do bolso da au pair. Eu lembro que é umas 100 a 200 euros, eu ia falar libras já, 200 euros mensais. Então, isso vale aqui pra Europa, né? Eu não sei nos Estados Unidos quanto sairia, e eu não sei lá, eu acredito que lá quem paga é a família, talvez, eu não lembro direito. Então, tem algumas regrinhas diferentes, porque lá tem agência também. Então, você paga uma taxa extra pra agência te ajudar nesse processo, pra arrumar família e tal. Um processo diferente do que pra Europa. E por essa razão tem esses gastos a mais aí que não tá na minha lista. O que você não vai pagar aqui é seguro de viagem, né? Seguro saúde, porque geralmente quando você tem um visto longo prazo, né, de 1 ano ou mais, você tem direito ao sistema de saúde do lugar que você vai virar residente ali, apesar de ser um período curto, né? Você é considerado residente, então você tem o sistema de saúde na maioria das vezes, tá? E na maioria das vezes é meio que gratuito ali, ou você vai pagar taxas pequenas, é bem tranquilo. E daí, além do seguro de saúde, a gente tem alimentação e moradia de graça. Esse também é um tópico que varia um pouco, então moradia, às vezes a família oferece uma casa separada para você, né, um apartamento, no sentido de uma kitnet mesmo, né, bem pequenininho, e às vezes é colado com a casa, então você tem ali um jardinzinho só seu, um espaço só seu, e às vezes é tudo junto, né, e você mora num apartamento minúsculo com a família, então varia muito. Às vezes você tem banheiro, às vezes não, enfim, tem bastante variação aí. Na maioria dos casos a gente acaba morando bem juntinho mesmo, então tem esse lado negativo, mas a gente acaba não gastando com isso, e também não gasta com comida. Comida também varia um pouco, porque às vezes a família te entende e compra tudo que você gosta, às vezes ele te dá um dinheiro extra e você vai lá no mercado comprar o que você quer, ou às vezes eles ficam mendigando comida. Então depende aí da família e, sei lá, da personalidade deles e tal, mas por lei ali eles são obrigados a te dar todas as refeições. A parte positiva, né, além da questão da moradia, da alimentação gratuita e tal, é o salário. Então a gente tem aqui nesse caso um salário. Esse salário ele não é equivalente ao salário que a gente ganha na Europa se tivesse um visto, né, um trabalho normal, coisa assim. Ele é bem menos, bem menos. Então você vai receber ali em torno de 300 euros por mês, 400 euros por mês, 200 e pouco dependendo do país, enfim, a gente chama de pocket money, né, que seria dinheiro de bolso, tipo não uma gorjeta, mas assim, um dinheiro pequeno ali, pra gente gastar as coisinhas que a gente quer comprar e tal. Eu acho esse dinheiro insuficiente no sentido de você ter uma vida boa. É difícil você viajar, por exemplo, você vai ter que dar uma apertada ali pra conseguir viajar. É possível,
mas é um pouco, assim, você vai ter que dar uma apertada, tá? Então, se a família não comprar as comidas que você gosta, por exemplo, e só te oferecer a comida que eles comem, né, que você tenha, sei lá, uma alergia, não sei, ou alguma coisa, preferências e tal, que não vale a mesma para eles, esse dinheiro já vai tudo para alimentação. Então, é um dinheiro ali que depende do ambiente que você tá, se isso vai te ajudar ou não, para você gastar ou não aquele dinheiro. Então, no meu caso, por exemplo, eu acabava gastando muito com a minha própria alimentação, então ia lá comprar minhas coisinhas e tal, porque eu tenho uma alimentação um pouquinho diferente. Mas enfim, então a gente tem aí o salário, que é um ponto positivo, e ponto negativo é com relação à idade. Então você tem um limite de idade para fazer esse tipo de intercâmbio, para tirar esse tipo de visto. A maioria das vezes é ali dos 26 anos é o máximo, ou 30 anos, dependendo do país. Não sei se eu concordo muito com isso, acho que 30 anos é pouco ainda, mas, né, é o limite que temos. É isso. Eu recomendo muito esse intercâmbio, muito, principalmente se você gostar de criança. Se você não gostar de criança, não vá, tá? Não vá. Se você quiser ter o seu espaço separado e tal, junta dinheiro e vai com outro intercâmbio, porque esse aqui você vai perder todos os seus cabelos. É bem estressante nesse sentido. Só que tem a parte cultural de você estar morando na casa de uma família que mora ali, né, que é dali muitas vezes, aprendendo um outro idioma. Então, assim, a lista de coisas boas, ela é gigantesca. Tá, gigantesca. Eu morei na França, como eu falei, morei em Paris e eu morava a 2 km do Arco do Triunfo, então eu ia andar lá. O meu quintal era Champs-Élysées, então assim, nunca na vida que eu ia conseguir pagar pro intercâmbio ficar um ano fora, em Paris, dos lugares mais caros do mundo, sem ser nessa opção. Acho que é incrível, é uma experiência que pode te beneficiar de inúmeras formas e eu recomendo bastante. Passando pro outro tipo que eu tenho aqui, que é o Work and Travel. Esse aqui, eu não tenho experiência pessoal com ele, tá? Então eu coloquei aqui com relação aos Estados Unidos, que eu sei que existe e já conversei com algumas pessoas que fizeram. Então, nesse caso, geralmente você faz 4 meses, 5 meses de trabalho e depois você tem um tempo ali pra você tá viajando. Então, basicamente, Work and Travel seria trabalho e viagem, né? É uma mistura dos dois. Então, você pode trabalhar aí na parte de hotelaria, por exemplo, você vai trabalhar na Disney, sabe? Coisas assim. Então, são trabalhos assim bem legais. Me parece ser bem legal, assim. O pessoal também vai pra montanha, parte de neve lá, onde tem esqui, essas coisas, vai trabalhar nesse tipo de trabalho. Então, são trabalhos mais simples, assim. Eu odeio quem fala que é subemprego. Então, essa palavra eu detesto. Não acredito que seja subemprego. São trabalhos dignos, só que são trabalhos mais simples. Tipo, não é trabalho de escritório, entendeu? Então vai te pegar ali no sentido mais físico, talvez, do que no sentido psicológico. Mas é uma forma de você aprender o idioma também, né? Desenvolver um pouquinho mais. E daí você consegue ficar como turista depois disso. Pra esse tipo de trabalho e viagem, né? Você tem um visto especial. Então, por isso que ele existe nos Estados Unidos. Eu sei que ele existe em outros países também. Não vou conseguir dizer qual país existe, porque eu vou entrar nesse tópico no próximo aí, enfim. Mas eu sei que nos Estados Unidos é dessa forma e você tem esse visto especial para esse trabalho. De gastos, você vai ter tudo, basicamente. Então você tem passagem, você tem seguro-saúde, visto, alimentação, a moradia e ainda você tem que pagar uma agência pra estar fazendo isso. A agência, eu marquei aqui que na época eu pesquisei, faz alguns anos já, tá? E ele custava em torno de $2.000. Eu não sei se tá esse valor agora, provavelmente já deve ter dobrado, porque isso foi um pouquinho logo depois da pandemia. Então a gente sabe que as coisas estão mais caras agora, acredito que tenha bem mais que isso. Ponto positivo, aí vem um ponto positivo, né? Que é o trabalho remunerado. Então você vai receber por esse trabalho que você tá fazendo durante esse período de 4 meses. Durante o período de turista, não sei se você pode continuar trabalhando, eu sei que existem algumas regras ali com relação à carga horária e tal, então pode ser que sim, mas eu não tenho certeza, preciso pesquisar aí certinho. Mas esse trabalho remunerado, eu coloquei aqui na época que seria de 8 a 16 dólares por hora, mas provavelmente subiu aí, né, pelo custo de vida ter subido também. E esse valor é mais tips, mais as gorjetas e mais coisas assim, que a gente sabe que nos Estados Unidos é bem forte, você acaba ganhando mais com tips do que com o salário em si, né, muitas vezes. Parte negativa, tem limite de idade, então você tem que ter entre 18 a 28 anos. De novo, eu não tenho certeza absoluta das informações porque pode ter mudado, então dá uma olhada aí se você tiver mais que 28, às vezes ele te aceita até 30, sei lá, alguma coisa assim. Esses são os pontos. Tem uma observação aqui que precisa estar na universidade. Então você precisa estar matriculado no Brasil em alguma universidade e você também precisa ter um bom nível de inglês, um nível intermediário. Eu lembro que a agência fazia uma prova ou você precisava entregar uma prova para a agência para você poder fazer esse intercâmbio. Você não consegue desenvolver o idioma desde o começo, né? Você vai ter que estar aí meio avançadinho. Agora sim, o próximo que eu falei, esse aqui também é Work and Travel, só que ele funciona de uma forma diferente do que os Estados Unidos, que é o caso de países como a França, Austrália, Nova Zelândia,
e eu acho que tem mais países da Europa, agora não vou estar lembrando se a Holanda, eu acho que não, acho que a Alemanha, talvez, não me lembro agora, mas existe alguns países que existem esse visto de trabalho e viagem, e daí ele depende muito de país para país. Por isso que eu separei aqui também, porque nesse caso não seria em dólar, seria, né, na moeda local, no caso em euro, enfim. E ele é um visto bem interessante para você que queira ganhar na outra moeda, queira ter essa experiência. Só que ao contrário dos Estados Unidos, esse aqui você nem sempre precisa estar na universidade. Então é um intercâmbio um pouco mais para adulto. A idade mínima ali é um pouquinho maior, a idade limite também. Não sei até se tem idade limite, eu não lembro assim. Pode ser que não tenha. Então esse aqui é bem interessante também, porque você vai estar ganhando em outra moeda, vai estar estudando ali, enfim, o idioma local, vai estar desenvolvendo. Só que o lado negativo, de novo, é que na maioria das vezes você precisa ter uma base do idioma em si. Na França eu sei que você precisa ter eu não lembro se era B1 agora, que é o nível de proficiência, mas você precisa sim ter um bom nível de francês para aplicar para esse visto. Da última vez que eu vi, eles tinham parado de aceitar a aplicação. Só que isso faz um tempinho já, então não sei se eles voltaram a aceitar ou se as regras mudaram, enfim, eu não sei direito como que tá isso, mas existia esse visto e existe essa oportunidade que eu acho que deve ser muito legal. Não fiz, né? Mas acredito que deve ser muito legal. Fiz o favor de bater na câmera aqui, então pode ser que o ângulo esteja diferente. Mas temos aqui o próximo, que é o High School. Esse aqui, eu diria que é o sonho de todo mundo, né? Principalmente quem é aí dos anos 90 ou que gosta muito de filme, né? Porque, basicamente, o High School, né, escola fundamental, escola média dos Estados Unidos. Geralmente a gente fala, né, dos Estados Unidos nesses casos. Mas pode ser para todos os países do mundo, a gente chama de high school. E daí, nesse intercâmbio, eu diria que é para herdeiros, né? Porque das todas as opções aqui, esse aqui é o mais caro, mas assim, longe do mais caro. É muito caro mesmo. Então, se você tá me vendo aí, você fez high school fora, parabéns, né? Porque eu não consegui. Então, inclusive, eu tenho uma história engraçadíssima, assim, icônica com relação a isso, porque esse era o sonho da minha vida, né, fazer o ensino médio fora. E eu lembro que eu tinha um caderninho que eu escrevi quanto eu tinha ganhado de mesada aquele mês e quanto custava o intercâmbio. Se meus irmãos estivessem escutando isso, eles vão dar risada, porque eles pegaram um caderninho e se mataram de rir na hora que viram. Nem sei se eles lembram disso. Mas eu coloquei lá na época que era 20 mil reais a entrada pra eu pagar esse intercâmbio. Eu não sei nem se era 6 meses, depois você pagava mais 6 meses, uma coisa assim. Mas era a entrada e eu tinha acabado de receber uma mesada de 2 reais. Então eu marquei lá nesse caderninho, tipo assim, eu tenho 2 reais. Aí o intercâmbio custa 20 mil. E daí quanto falta? E isso foi nos anos 2000, alguma coisa. Então hoje eu acredito que esteja aí na faixa, né, um pouco mais de 100, diria. Não sei quanto custa, tá? Tô chutando, mas deve estar bem mais que isso. Então esse intercâmbio aqui que é, né? Você vai ser estudante num outro país, né? Na maioria das vezes Estados Unidos, mas tem outros países também. Eu sei de uma menina aqui no YouTube que foi pra França, por exemplo, bem diferente, mas ela foi pra França na escola fundamental, né, no caso médio, né, que seria aqui, equivalente aqui. E daí você fica um ano estudando, um ou mais anos, né, estudando nessa escola, que é equivalente à escola do Brasil, né, muitas vezes você tem ali um pequeno atraso na hora que você volta, porque as matérias são diferentes, né, ou tanto na hora de volta, na hora que você vai também, porque as matérias são um pouco diferentes, então tem aquela questão de você ver se vai ser aceito de volta, se você vai ter que refazer matéria no Brasil, e também o período, né? Período que você vai entrar lá, se vai ser no começo do ano e tal. Mas, no geral, é um intercâmbio de estudo pra quem tá nessa faixa etária. Então, é até 18 anos, tem esse limite. Aí, de gasto, você vai ter todos os possíveis, né? Como eu falei, você vai ter a passagem, você tem o seguro-saúde, o visto, a alimentação, moradia, agência, então muitas vezes você tem que pagar a agência uma taxa extra pra eles resolverem ali onde você vai ficar, se você vai ficar com alguma família, se você vai ficar sozinha, né? Sozinho acho que não pode na cidade, mas tem algumas regras assim. E daí você também tem que pagar a taxa da escola, né? Eu não sei se pra lugares que a escola é de graça, né? Enfim, eu não sei se daí você teria que pagar, né? Por ser imigrante, ou se é gratuito, mas tem essas taxas aí da agência, pelo menos é certeza. Negativos, né? Mais um, ele não tem direito a trabalho. Eu não sei se existe alguma exceção a essa regra, principalmente pela questão da idade, porque se você vai ter
16 a 18 anos, nem é todo país que aceita essa idade de estar trabalhando já. Então eu coloquei aqui esse eu acho em parênteses, porque teria que ver se existe a possibilidade de trabalho, tá? Então esse aqui foi o high school. E o último item que eu coloquei aqui é com relação aos destinos. Então eu coloquei tanto a África do Sul quanto a América do Sul. 2 lugares aí que a gente pode ir, né? Dentre a América do Sul tem muitas opções, né? Mas 2 destinos aí que a gente pode ir que acaba gastando menos. Na África do Sul é interessante porque a moeda é um pouquinho mais fraca com relação ao real. Ela fica melhor, né? Mais barato, né, na conversão. Então, um destino legal por causa disso. E também, eu sei que tem muitos benefícios, assim, pra você ir pra África do Sul, porque além da questão do dinheiro em si, tem muitos lugares legais pra ver, então praias, coisas assim, bem bonito. Eles também têm alguns tipos de visto específico pra você estudar o idioma lá, então acaba que ser um pouco mais facilitado, assim. E eu achei bem interessante e bem curioso essa informação, porque eu não imaginava até uns 5 anos atrás, quando eu comecei a ver propaganda. Eu achei super legal, é bem diferente, eu gostei muito. E o outro, como eu falei, é a América do Sul. No caso da América do Sul, por que é legal? Porque, primeiro, a gente tem muitos países ali que falam espanhol, né? Se você quiser desenvolver o espanhol. E também pela questão do visto. Então, como a gente tem acordos ali entre os países e o Brasil, você não precisa de um visto específico. Na maioria das vezes, você consegue ir ali. Até com o seu RG, você consegue ir. Então, tem essa parte positiva. Aí você teria que ver que tipo de intercâmbio você quer dentro desses países pra ver se existe alguma regra de visto, né? Precisa tirar alguma permissão, alguma coisa assim. Então, na América do Sul tem bastante aí benefícios pela questão do visto, então eu acho bem interessante. Também a moeda não é tão diferente assim, eu acho, do Brasil. Então acaba que você é diferente de uma libra, por exemplo, né? Você vai gastar muito mais vindo aqui pra Inglaterra do que pra Argentina, por exemplo. Acredito eu, né? Enfim, coloquei esse na lista como um ponto positivo. E tem um aqui que eu esqueci de colocar, né, nas informações, que eu acho bem interessante, que é a Itália. A Itália oferece cursos gratuitos pra quem é turista ou pra quem tá residindo lá e não sabe italiano. Eu não tô falando pra todo mundo imigrar pra Itália só pra fazer curso de italiano, tá? Ou para ir como turista para fazer isso. Mas vale pesquisar também as instituições que oferecem, porque algumas instituições ou religiosas ou de aposentados. Então tem muitas velhinhas assim que dão aula de italiano de graça, dependendo, né, da instituição e tal, do lugar, da cidade, enfim. E esses cursos são totalmente de graça para estrangeiros, então eu acabei fazendo ele 2 vezes em 2 lugares diferentes. E foi uma experiência maravilhosa, eu não tenho palavras. Só que no meu caso, eu tava como turista, mas eu já tava residindo lá porque eu já tinha entrado com o processo de cidadania. Então eu não sei se vale 100% para todos os turistas, se eles precisam de documento e tal, como funciona. Mas é uma curiosidade bem legal e ele é completamente gratuito, completamente. Eu lembro que eu gastei com material da primeira vez, eu acho que foi 5 libras, não, 5 euros, 5, 10 euros. E da segunda vez eu paguei também material, foi 15 euros. Então assim, esse foi todo o dinheiro que eu gastei no curso. E daí recomendo muito. Eu posso deixar aqui o link para vocês. Da região de Milão, eu acho que tem um link específico. E das outras, você tem que ir lá no Comune resolver para tentar entender onde que tem esses cursos. Então, outra informação bem interessante, posso estar falando um vídeo mais sobre isso, contando mais também essa experiência. Mas por hoje é só, espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Coloque nos comentários aí se vocês tiverem dúvidas. Provavelmente estou esquecendo algum tipo de intercâmbio, porque existe outros tipos também, né, que eu não conheço, enfim, tem bastante opção. Então, o que eu deixo aqui de dica pra você, se você tem o sonho de morar fora igual eu, né, desde criança, não desiste, porque vai chegar o momento que você vai encontrar uma saída, seja ela financeira, se o seu problema é esse, seja ela de trabalho, uma oportunidade de trabalho, crescimento, questão do idioma também, desenvolver o idioma. Então, tenho certeza que vai chegar essa oportunidade. Basta ir atrás de ver e de entender como funciona, os nomes, os termos, enfim, ir atrás mesmo, porque essa oportunidade chega. Mas é isso, espero muito que você tenha gostado desse vídeo. De novo, coloque nos comentários se vocês tiverem dúvidas. Deixa o like aqui também, por favor, que eu tô precisada. Aceita um like. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Acho que tá bom. Eu não sei o que falar, na verdade, calma aí. Eita, peste.